E aí, gente, bom dia, tudo bem? Estamos de volta aqui. Desejar primeiramente bom dia a todos. Nunca mais tinha postado aqui os vídeos, mas vamos voltar aqui a fazer a nossa postagem dos nossos vídeos, certo? Peço perdão pelo horário, que eu acabei de acordar. E que ainda tive que resolver uns processinhos ali e tudo, por isso que eu não teve como eu mandar ontem. Mas que era o dia certo, então mando hoje. Vai ser um videozinho curto, os artigos 218 a 220, certo? São artigos bem interessantes que a gente vai tratar sobre prazos processuais, uma matéria bem interessante mesmo para a gente ver muita aplicabilidade. Então vamos lá, vamos sem mais delongas. Artigo 218 do Código de Processo Civil, ele dispõe assim: os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei, certo? Aqui não tem muito o que fazer, nenhum tipo de digressão, ele é bem autoexplicativo. Então a gente avança para o parágrafo primeiro, que ele dispõe: quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. E aqui a gente já vê uma aplicabilidade bem grande lá no nosso trabalho diário, né? Quando, por exemplo, a gente exara um despacho para a parte requerente se manifestar e a gente coloca no prazo de 5, no prazo de 10, no prazo de 20. Então, o que esse artigo está dispondo? É que quando a lei não determinar um prazo certo para a manifestação, cabe ao juiz, analisando a complexidade do ato, determinar esse prazo. Por quê? Existem prazos que são próprios da lei. Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, um prazo de um recurso, certo? O prazo de recurso de apelação. A lei ela é clara ao dispor o prazo de 15 dias. A lei já está dizendo, não tem o que o juiz, eu vou dar 14 dias ou eu vou dar 16. Não. A lei dispõe que o prazo para um recurso de apelação é o prazo de 15 dias. Só que existem outras manifestações que a lei não dispõe prazo, entendeu? Para outro prazo próprio da lei, o prazo para emendar inicial, a lei já é clara, lá no perdão, artigo 319 a 321. O juiz vai determinar o prazo de 15 dias para corrigir alguma irregularidade da petição inicial. O prazo é próprio, já está na lei. Mas existem outras situações que a lei não dispõe. Por exemplo, para juntar de um documento qualquer, assim, genérico, a lei não dispõe, 5, 10, 15, não. Então, cabe ao juiz, diante da complexidade do ato, ele determinar. Aí ele vai analisar, por exemplo, o prazo para juntada de um documento pessoal. A parte dispõe do documento pessoal, então pode ser um prazo curto. Ao juiz dá 5 dias, 48 horas, enfim. É de acordo com a complexidade do ato. Agora, por exemplo, no processo de inventário, a parte precisa juntar uma certidão negativa de débito, precisa pegar perante a fazenda estadual, municipal, federal, onde ela precisa se deslocar o ente. Aí ele pode dar um prazo maior, porque não depende só da parte. Então, é de acordo com a complexidade, quando a lei não dispor, ele dá o prazo para a parte se manifestar. Tá ok? Passando para o parágrafo 2º. Quando a lei ou o juiz não determinar o prazo, as intimações somente obrigarão o comparecimento após decorridas 48 horas. Isso aqui é interessante. Quando o juiz não dizer que a parte tem que comparecer em juízo dentro de um prazo, por exemplo, eu marquei uma audiência para o dia 5 de maio. Então, a partir da data que a parte foi intimada, ela sabe que ela tem que comparecer dia 5 de maio. Se ela foi intimada hoje, ela tem mais de 5 dias para comparecer em juízo. Só que existem situações em que o juiz não dá o prazo para a parte, entendeu? Ele diz, você tem que comparecer em juízo. A parte, claro, assistida pelo seu patrono, pelo seu advogado, seu defensor, ela tem que ser ciente desse parágrafo 2º aqui do artigo 218. Eu vou olhar a lei. O juiz determinou o meu comparecimento em juízo. Eu vou olhar a lei. Existe um prazo para esse comparecimento em juízo? Existe. Então eu vou obedecer o da lei. Existe o prazo? Não, eu vou verificar. Não existe. Se não existir e o juiz não disse o prazo, o artigo 2º dispõe que eu tenho que comparecer após decorridas 48 horas, certo? Aqui o artigo já prevê tanto a omissão judicial, certo? Quando o juiz não determina o prazo, e quando a lei também não determina o prazo. Então, aqui o código já cuida de dizer qual vai ser o prazo necessário, qual vai ser o prazo disposto para que a parte compareça em juízo, certo? Esse artigo é muito interessante. Igual, também de muito interesse, o parágrafo 3º, quando ele diz: inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Então, voltando lá para a vara de família, para os nossos processos mesmo. Vocês verificam que a maioria dos despachos a gente sempre coloca prazo de 5 dias, prazo de 10 dias, para a parte trazer o novo endereço do requerido, para a parte se manifestar, juntar um documento. Só que tem vezes que a gente não bota, certo? Tem momentos que a gente não coloca.
Então, quando o juiz não determina, ele intime-se a parte para juntar documento, pronto, só isso. Quando ele diz só isso, para parte juntar documento, para juntar endereço, e ele não coloca o prazo, a gente tem que observar novamente. Existe prazo determinado pela lei? Não, não existe. Se não existir, eu tenho 5 dias para fazer. Ainda que o juiz não tenha dito, ó, você tem 5 dias. Não importa. Se ele ficou omisso, eu tenho 5 dias. É claro, se ele se manifestou, eu vou ter que observar aquele prazo que ele colocou. Ah, intime-se a parte para no prazo de 48 horas juntar o novo endereço do requerido. Beleza. Ele disse o prazo. Então eu tenho que manifestar em 48 horas. Agora, se ele não disse, eu tenho 5 dias. Claro, se não houver preceito na lei que determine um prazo diferente. Certo? Então, esse artigo 3º ele é muito, muito relevante nessa questão dos prazos, certo? Muito importante mesmo. Agora, sobre o artigo 3º, acho que é isso, certo? Então, vocês observaram, conseguem observar que esses artigos, na verdade, eles são bem autoexplicativos, né? Eles, assim, a leitura deles, pela leitura simples deles, a gente consegue ter uma noção do que eles querem dizer. Peço perdão pela edição, que eu tive um probleminha aqui, mas eu até peguei já o código aqui para ficar mais fácil para vocês, certo? Então, sobre o artigo 218, era esses os pontos mais importantes. A gente pode ver o 219 agora, que ele dispõe que na contagem de prazos em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-á somente os dias úteis. Isso aqui é muito importante essa alteração. Eu digo alteração porque não era previsto assim no Código Antigo. A questão da contagem dos prazos processuais, é importante dizer isso. Os prazos processuais. Os meus livros caindo aqui, gente. Eita, gente, me desculpa, eu trouxe um livro aqui hoje do gabinete para fazer uma análise aqui de uma sentença, e aí o chefe também me ligou aqui, a gente tá de plantão e caiu umas coisas aqui, mas enfim, vamos lá. Então, isso aqui é importante, essa alteração, quando eu falava de 219, justamente porque ela traz aqui a questão do cômputo em dias úteis, certo? Para as manifestações, isso é bem favorável às partes. Certo? Não entra domingo, não entra feriado, não entra sábado, enfim, só entra dias úteis na contagem. Então, vai ter um vídeo, acho que não sei se o próximo ou o terceiro dessa linha aqui de prazos, que a gente vai ter uma aula específica sobre a contagem dos prazos, que é muito importante. Então, esse artigo 219 aqui, ele expõe justamente isso, que aqueles prazos que eu falei para vocês, do 218, quando a contagem dele se dá em dias, a gente vai computar eles apenas em dias úteis, certo? Aí o parágrafo único vem com mais um ponto importante, que é justamente a questão da aplicação. Que é o seguinte, o disposto nesse artigo aplica somente aos prazos processuais. E a contagem em dias úteis é tão somente para os prazos processuais, certo? Que são os prazos para manifestação da parte. Quando eu vou falar desse vídeo que eu acabei de dizer aqui para vocês no futuro, a gente também vai fazer a diferença entre prazos processuais e prazos materiais, certo? Que é um pouco diverso, mas você já tem que ficar ciente disso. Contagem em dias úteis são de prazos processuais, são prazos para manifestações dentro do processo. Aí essa contagem é em dias úteis. Quando forem outros prazos materiais, a contagem é em dias corridos normalmente, certo? Mas a gente vai ver isso também ao tempo certo. E aí, finalizando, a gente tem o artigo 220, ele é bem tranquilo, que é a questão do recesso forense. Suspense o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro a 20 de janeiro. Inclusive, ressalvadas as férias individuais e férias instituídas por lei, o juiz, membro do Ministério Público, da Defensoria e da Advocacia, os auxiliares da Justiça, exercerão suas atribuições durante o período previsto no CAPT. Então, assim, a gente sabe que tem um recesso forense, certo? Que é entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, que nem a lei dispõe. Então, durante esse período, os prazos eles ficam suspensos. Os prazos processuais eles ficam suspensos, justamente, como eu falei, prazo processual. Por isso que é importante essa diferença que eu vou falar para vocês depois. Os prazos processuais eles ficam suspensos, porque não tem como a parte se manifestar em época de recesso sobre a determinação que o juiz pediu, por exemplo, a juntada de alguma coisa, porque está suspenso o expediente e também fica suspenso a questão do prazo. E aí ele fala aqui, da questão do parágrafo primeiro que eu já li, que os membros, né, todos os componentes de um processo, eles vão exercer a atividade normalmente durante o período previsto no CAPT, durante o recesso, salvo se eles estiverem de férias, certo? Então, o fórum, ele continua funcionando assim de forma regular. O que estão suspensos são os prazos,
que é justamente para não ter nenhum tipo de prejuízo para a parte. Mas claro, se a parte optar, se entre os componentes ali do juiz, por exemplo, optar por tirar férias naquele período, ele não tem por que realizar as atividades dele normalmente durante o recesso, porque ele está de férias. É mais ou menos isso que o artigo quer trazer. Também é bem autoexplicativo. E parágrafo 2º, que é o mais importante dessa questão do recesso, durante a suspensão do prazo não se realizaram audiência nem sessão de julgamento. Justamente isso. Esse período de recesso, ele funciona quase que normalmente, só que tem essa questão, os prazos estão suspensos, certo? E a gente não realiza audiência nem sessão de julgamento nos tribunais. É também bem autoexplicativo, certo, gente? Então, sobre essa introdução à questão dos prazos, que é um assunto bem importante, o que a gente tinha para falar era isso. Espero que vocês tenham dado uma olhada nos artigos que eu passei, certo? E qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, pode deixar aí nos comentários o questionamento de vocês. Podem ir lá na lista, no meu privado também, que a gente está tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Desejo um bom dia a todos e até o nosso próximo encontro.